Boa tarde. Hoje é dia 15 de novembro de 2016. Eu continuo sem som no meu computador. Estou no meu 103º dia de greve de fome e peso 50 quilos e 400 gramas. O meu IMC é 18,73. Hoje eu quero falar sobre a mineradora do defunto vivo. Isso mesmo, já ouviram falar? É a mineradora do Jorge Pisciani, presidente da Alerj. Eu vou contar essa história para vocês. O Jorge Pisciani comprou uma mineradora aqui no Rio. O dono da mineradora Tamoio, morreu em abril de 2011. 2 meses depois, o Jorge Pisciani quis comprar a mineradora. E o filho do dono da mineradora, o herdeiro legítimo, se interessou em vender a mineradora. Até aí tudo bem. Prepararam toda a papelada. Em setembro de 2011, todos se reuniram para assinar os papéis. O Pisciani, os filhos, o herdeiro. Só que quem assinou a documentação não foi o herdeiro do morto. Foi o próprio morto que assinou os documentos. Ou seja, o defunto saiu do cemitério, foi até o escritório, assinou os documentos e depois voltou para o cemitério. Isso mesmo. Em setembro de 2011, o Jorge Pisciani comprou apenas metade da mineradora. 1 ano depois, em setembro de 2012, ele comprou a outra metade. Então, o herdeiro da mineradora, o filho do morto, preparou novamente os documentos de compra e venda. Todos se reuniram no escritório da firma lá em Jacarepaguá. E então, o morto veio novamente assinar os papéis. O defunto saiu do cemitério, foi até o escritório da firma em Jacarepaguá, assinou os documentos de compra e venda e depois ele retornou para o cemitério. É por isso que a mineradora é a mineradora do defunto vivo. Só que nós sabemos que morto não sai do cemitério. Depois que enterra, não volta mais. Então, essa história está muito mal contada. Vamos analisar? Por um lado, tem um homem que tinha uma mineradora avaliada em 70 milhões de reais. Esse homem morre. A mineradora é do filho dele, o herdeiro. Então, se o filho era o herdeiro, e se o filho queria vender a herança dele, porque o herdeiro legítimo iria falsificar a assinatura do próprio pai que morreu. Sim, porque defunto não sai do cemitério para assinar papéis. Não. Isso não acontece.
Então, a assinatura do morto foi falsificada. O filho do morto, herdeiro, falsificou ou mandou falsificar a assinatura do próprio pai. Por quê? Se ele é herdeiro, se a mineradora ficou para ele, por que ele faria isso? Por outro lado, tem o Jorge Pisciani e seus filhos, que pagaram 70 milhões de reais por uma mineradora com a assinatura de um morto. Isso está muito estranho. A assinatura de morto não tem valor legal. Não existe. Ninguém pagaria 70 milhões de reais em uma mineradora com uma assinatura que não é legal. Não é? Então, por um lado, tem um filho que herdou uma firma, herdeiro legítimo, e que falsificou a assinatura do próprio pai que morreu, sem necessidade, se a firma era dele. Por outro lado, tem o Jorge Pisciani, que pagou 70 milhões de reais por uma firma com a assinatura de um morto que não tem valor legal. Ninguém paga 70 milhões de reais por uma firma com assinatura que não vale nada. Bom, eu vou falar qual é a minha opinião. O que é que eu acho. Em primeiro lugar, eu acho que é lavagem de dinheiro. Só pode ser. Tem lavagem de dinheiro aí. Eu acho. Em segundo lugar, eu acho que o filho queria vender a mineradora antes mesmo do pai morrer. E o Pisciani queria comprar a mineradora antes do dono morrer. Por quê? Uma firma de 70 milhões de reais não é vendida em 2 meses. Isso leva-se muito tempo, tem as negociações, né? Uma pessoa não morre hoje, 2 meses já tem comprador? Não. 70 milhões de reais? Não. Tem muitas reuniões e investiga toda a contabilidade da firma. Então, se o Jorge Pisciani decidiu comprar a firma 2 meses após a morte do dono, esse é o herdeiro legítimo. Quis vender a firma, a sua herança, 2 meses após a morte de seu pai, significa que o herdeiro e Jorge Pisciani já tinham negociado a venda da firma antes mesmo da morte do dono. Ou, no mínimo, estavam querendo. Negociado, porque isso aí tem que ser negociado, leva tempo. Já haviam negociado. Quando ele morrer, eu vou te vender. A mineradora já tinha sido negociada antes mesmo do dono da mineradora morrer. Eu acho isso. 70 milhões? Ninguém compra uma firma de 70 milhões em 2 meses, sem nenhuma negociação, sem investigar a contabilidade, a situação do maquinário. Não. Então, eu acho isso, que o herdeiro e Jorge Pisciani já haviam negociado a venda da mineradora Tamoio antes mesmo do dono morrer. Resta saber por que a polícia não investiga esse caso. Por que o Ministério Público não investiga esse caso? Existe a venda de uma mineradora avaliada em 70 milhões de reais com a assinatura de um morto. E depois? Eu acho
acho que, se eles já haviam negociado a mineradora antes do pai morrer, e essa mineradora não tinha sido vendida, eu acho que o dono da mineradora, que se chama Joaquim Vivas Caravelas, se recusava a vender. Eu acho sim, porque senão ele poderia vender em vida, dividir a herança e depois já estava velhinho mesmo, já idoso, 87 anos, não é? Poderia ter vendido, dividido a herança em vida. Mas eu acho que ele estava se recusando a vender. Todos nós sabemos que tem idoso que é muito apegado às suas coisas, sua casa, sua firma. Então, a venda só foi possível após a sua morte. Logo que ele morreu, 2 meses depois, já começaram as negociações. A papelada já começou a mexer com a papelada para poder assinar. 2 meses após a morte. Bem, uma outra coisa que é muito estranha. Um filho que falsifica a assinatura do próprio pai que morreu, aparentemente sem nenhuma necessidade, porque ele era o herdeiro, a firma passou a ser dele. Significa que esse filho tem algo a esconder, tem algum ato criminoso. E eu acho que a polícia deveria investigar a possibilidade da morte do dono da mineradora Tamoio, Joaquim Vivas Caravelas, ter sido antecipada. Ou seja, ele foi assassinado. Porque havia um filho querendo vender a mineradora e receber a sua herança. E havia um comprador, que era o Jorge Pisciani, querendo comprar a mineradora. Estavam todos esperando ele morrer para poder realizar o negócio. Todo mundo esperando a morte dele. E ele ali se recusando a vender. Então, a polícia deveria investigar a possibilidade da morte do dono da mineradora, Joaquim Vivas Caravelas, ter sido antecipada e ele ter sido assassinado, para que essa venda pudesse ser possível. Venda essa muito estranha. O filho falsificou a assinatura do próprio pai morto e o Jorge Pisciani pagou 70 milhões numa firma com a assinatura de um morto, que não tem valor legal. Só gostaria de terminar esse vídeo lembrando uma coisa. Relembrando, o Jorge Pisciani se uniu ao dono da Itaipava e ao prefeito daqui de Niterói, Rodrigo Neves, e aos alemães para criar uma cerveja, a Petra Pilsen, colocou a foto da cerveja ali, as pastilhas da minha cozinha no fundo da foto, colocou dois outdoors aqui na porta da minha casa, um na direita, um na esquerda, para me induzir ao alcoolismo e me assassinar através de um acidente automobilístico. Isso no carnaval de 2014. E ainda teve a história da escola de samba com um tema baseado na minha vida. Se ele foi capaz de fazer tudo isso para me assassinar, eu acho que o Jorge Pisciani seria capaz de mandar antecipar a morte do dono da mineradora Tamoio, Joaquim Vivas Caravelas, para poder comprar a mineradora.
Eu acho, sim. Ele estava com 87 anos de idade. Qualquer gripe, qualquer doença, né, vai para o hospital. É só injetar um medicamento ali na veia, falece. Os especialistas sabem muito bem qual é o medicamento que se injeta para matar uma pessoa. Depois disse que foi morte natural, porque já estava idoso, com 87 anos. Se vocês querem saber a minha opinião, eu acho que a morte do dono da mineradora Tamoio, que hoje é do Jorge Pisciani e dos filhos dele, eu acho que essa morte foi antecipada. E o dono da mineradora Tamoio, Joaquim Vivas Caravelas, foi assassinado, porque ele estava se recusando a vender a mineradora. O filho queria a herança e o Jorge Pisciani queria comprar. Tenham todos uma boa tarde.